Então, olá de novo. Íamos avançar para a última mesa deste seminário e, portanto, neste momento iríamos tratar aqui do envolvimento das escolas de serviço social. Está comigo aqui a professora Rosa Tomé, que é representante do curso de Serviço Social no Instituto Miguel Torga, e temos online o Instituto Superior de Serviço Social do Porto, que está com uma equipa também para avançar e poder retratar um pouco daquilo que foi o papel das escolas e como é que o 25 de Abril foi sentido, vivido nas escolas de Serviço Social. Eu, da minha parte, falarei do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa. E, portanto, espero que, como mesa de encerramento, mesa de redonda, revele aqui algo que eu penso que ficou uma marca também de Abril. Um dos cenários resultantes, efetivamente, do pós-25 de Abril foi esta união das escolas, marcada por um encontro em 1977 e que levou a que as escolas de serviço social se unissem, refletissem em conjunto e pudessem pensar a formação em serviço social. E, portanto, aqui recriamos um pouco este espírito vivido de união entre escolas, que eu saúdo com muita vivacidade, porque mais do que nunca as parcerias e os reforços, já todos estamos envolvidos no CLICIS, no Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social. Portanto, estamos, através também do CLICIS, a nos envolver também na investigação em Serviço Social. E, portanto, é bom que através da investigação partilhemos as nossas preocupações, os nossos investimentos, partilhemos conhecimento. Preocupa-me também a escola e o ensino. Eu, como diretora da unidade orgânica, também vejo que, do ponto de vista do ensino e da formação em serviço social, tínhamos que incrementar estas nossas parcerias, estes nossos envolvimentos, para que o ensino possa, nesta força unida, permitam-me ir usando alguma linguagem de Abril, fazermos uma frente unida para podermos enfrentar os próximos tempos. Eu sou moderadora desta mesa e, portanto, darei palavra aos... Rosa? Não, iria anunciar só com Lisboa. Talvez eu não tenha refletido, portanto agora já estou aqui na minha missão também de palestrante, talvez no início não tenha reforçado uma coisa que para mim nestas matérias seja profundamente central e profundamente essencial, que é a preservação da memória. Portanto, aquilo que está a nascer, vejam, e que para mim também no início desta conversa não marquei se calhar suficiente, aquilo que eu quero neste momento deixar marcado na importância da criação dentro do Centro de Investigação, do Centro de Interpretação, História e Memória do Serviço Social. E, portanto, dar-vos aqui conta da importância de fazer memória. Se calhar mais eu estava a refletir sobre estas coisas e pensei que se calhar a minha intervenção vem mais no sentido, não do que aquilo que foi feito, que desde manhã que estamos aqui a pensar do que foi feito, e talvez a minha intervenção venha no sentido daquilo que ainda não foi feito pelo Serviço Social. E é para mim sentido, e para os colegas da equipa, o Dr. Hélder Machado, que está aqui com o Dr. Paulo Soares, profundamente central naquilo que fazemos em matéria de investigação, que é a preocupação em deixar memória, deixar legado para as gerações futuras e também proporcionar naquilo que são
os investigadores, a necessidade dos investigadores que tratam estas matérias terem acesso às fontes documentais e orais que possam recriar a originalidade dessas mesmas fontes, para que o investigador beba da nascente, desculpem, não sei se é assim que se diz, mas parece-me poético, beber da nascente, porque efetivamente há muita investigação feita, há muito trabalho feito, há muito material que foi publicado em matéria de 25 de Abril ou de outros movimentos que possam ter acontecido e que as escolas se viram envolvidas nelas, mas na verdade não existe no âmbito da história do Serviço Social, e não existe um repositório, um centro que se preocupe em centralizar essas fontes, em mantê-las vivas, mantê-las organizadas, mantê-las trabalhadas, para que os investigadores, para que os curiosos, para que os docentes possam pegar nesses materiais e podê-los estudar e apresentar às gerações futuras. Nós estamos com 50 anos, a comemorar os 50 anos do Serviço Social. Não é preciso muito para qualquer dia, estamos a comemorar os 80 anos, os 90 anos, comemoramos este ano, permitam-me então a talho de foice, que também é uma palavra do 25 de Abril, de pensar que o Instituto fez agora 90 anos e estamos a aproximar-nos todos desta bonita idade. O Instituto já o fez este ano, vocês seguirão a seguir em 7 e depois o Porto estará também nas suas celebrações próximas. Ainda falta. Ainda espero que consiga nos juntar a todos para celebrar os anos de vida do Instituto do Porto e estarmos aqui todos juntos. E, portanto, o Centro de Interpretação, História e Memória do Serviço Social tem esta função. Nasce de um projeto de investigação, hoje tende a ser uma realidade, depois os meus colegas, não só o Dr. Hélder como o Dr. Paulo Soares, irão mostrar publicamente, que já foi publicitado em novembro, o seu pontapé de saída, mas agora não perdemos oportunidades nestes fóruns de podermos avançar com esta apresentação pública daquilo que o CIMES pode representar para todos nós, um local onde podem deixar algum legado. Temos recebido imensas dádivas, doações, peço desculpa, recebemos a doação da biblioteca do professor David Miranda, marido da professora Maria Augusta Negreiros. Temos também alguns apontamentos e material de trabalho da professora Maria Augusta Negreiros. Estamos para receber isto, permitam-me eu dizer em primeira mão, vamos receber nos próximos dias, já está tratada a parte legal, toda a doação do património documental da doutora Raquel Ribeiro. E, portanto, são um património bastante extenso que pode dar oportunidade aos investigadores de virem tratar esta questão. Temos o professor Eduardo Marques, temos a professora Helena Moro, que já deixaram connosco documentos e, portanto, também apelamos a todos que queiram dar visibilidade. Depois o Dr. Paulo e o Dr. Hélder farão o favor de nos mostrar em que é que consiste este centro de interpretação. Eu vou dar uma passagem muito rápida com esta preocupação. Então, se fizer o favor, aqui na minha apresentação. É aqui que queremos marcar presença. Na história do Serviço Social, interessa-nos o papel que as instituições educativas têm no seu envolvimento, na história. Não é? E, portanto,
o projeto educativo das escolas constituir um objeto científico para que possamos retratar a história do serviço social. Portanto, reclamamos aqui um objeto científico válido para o entendimento da história do serviço social. Portanto, este debate, como vimos, está muito disperso. Nós vemos investigações, temos o professor, temos os trabalhos do professor Pedro Silva, da investigação da professora Alcina, mas do Carlos Ortmann, da Fabrício, este projeto de investigação que está agora a ser desenvolvido com o Brasil, este projeto E Saúde daqui, a professora Cláudia Mónica e todos aqueles que são envolvidos no projeto, que a professora Fabrícia já aqui também descreveu, e agradeço a ela também esta participação, da preocupação de levantar planos de estudo, da preocupação de reuniões, atas dos conselhos escolares, no sentido de listas de professores, programas e bibliografias das unidades curriculares e outros documentos que possam ser de interesse para os investigadores. Por vezes, por exemplo, um simples alvará, um alvará que possa aqui ter registado. Filmes, eu penso que agora o Instituto do Porto também vai recorrer a algum arquivo. Por exemplo, a professora Berta, tudo aquele acervo documental que a professora Berta aqui retratou. Peço desculpa, professora Berta, mas eu acho que tudo aquilo que mostrou é parte de uma comunidade. Eu sei que o seu neto e a sua família gostariam muito, mas eu penso que há uma responsabilidade de deixar isso para a comunidade, de deixar isso para o serviço social, de fazer isto memória. Eu sei que a família é um grande repositório de memória. Não é contraditório, claro que sim, mas aonde localizar e é importante que, exatamente, que as escolas pensem efetivamente na questão da memória e pensem em conjunto como vão, na sua atividade enquanto projetos educativos, respondendo a uma sociedade nas diferentes épocas, respondendo como é que vai deixando a sua memória. E, portanto, é este apelo, esta mesa redonda que aqui partilhamos com o Serviço Social. E, portanto, cá está, a partir das histórias das instituições educativas, nós possamos traçar a história do pensamento em serviço social. Ora bem, e aqui o CIMES tem aqui como objeto de estudo, do ponto de vista temporal, situa-se entre 1935 e o ano 2006, ano em que fomos integrados na Universidade de Lusíada, e a partir daqui a nossa memória é outra, porque já temos os serviços responsáveis por fazer todo esse arquivo do que diz respeito à atividade do Instituto. Deixamos a descoberto todo aquele acervo que vem documental de 1935 a 2006. E é essa que é a importância da memória. E, portanto, nosso interesse reconstituir a história do Instituto de Serviço Social enquanto instituição educativa e como ele contribuiu para configurar o pensamento e como a importância das escolas neste movimento de constituição do campo de conhecimento e de afirmação e de ligação com os profissionais, e qual o papel das escolas nesse movimento de afirmação do serviço social. Então nós usamos aqui um quadro teórico muito simples e ao mesmo tempo muito complexo de Justino Magalhães, das ciências educativas,
que nos vem dizer que existe uma materialidade, hoje aquilo que factos históricos, momentos, conjunturas e estruturas que determinam os momentos e as épocas. E, portanto, vimos todo o dia que esta materialidade que foi-se formando em torno das escolas foi determinante na maneira como ela representou. Isto é, as escolas incorporam isso e representam isso e plasmam essa conjuntura naquilo que são os seus programas, os seus regulamentos, as suas circulares, as suas notas diárias e, portanto, da maneira como organiza os órgãos, da maneira como define os estatutos e representa uma materialidade. E depois temos um terceiro movimento, que é o da apropriação. Como é que os alunos, como é que os professores se apropriam e aqui, concretamente, como é que os alunos, nos seus trabalhos, nos seus relatórios de estágio, nos seus trabalhos académicos, se apropriam de todos estes dois movimentos anteriores de materialidade e representação, e vamos ter depois a possibilidade de ver plasmado nos trabalhos dos alunos e dos profissionais, também a maneira como eles organizam, como é que se apropriam disto. Ora bem, então, utilizando aqui só passar-vos um retrato de como viveu o 25 de Abril o Instituto. Nós já notamos na coleção de monografias das estudantes que nos deixaram um património riquíssimo em monografias, que a preocupação social, nós já sentimos na leitura destas monografias que os anos 60 foram férteis em preocupações sociais. A consciência social dos nossos estudantes, a dedicação aos problemas e aos temas sociais, começavam desde os anos 60 a marcar as suas monografias. Portanto, quando chegamos a 74, essa consciência, não só nos estudantes, como nos professores, era manifesta. E então, nós percebemos, já aqui foi dito hoje, que a Associação de Serviço Social constituía o suporte jurídico da escola, e então, em 74, e face às configurações da Revolução e, portanto, o momento de liberdade, começa aqui a surgir, no ano de 74, portanto, já em 63, peço desculpa, a direção do Instituto, motivado pelo desacordo, começou já a haver aqui algum desacordo pela ida do Papa à Índia e, portanto, motivado pelo desacordo explícito manifestado pela direção do Instituto junto ao Ministério da Educação, face à reação do governo português quanto à presença do Papa João Paulo II no Congresso Eucarístico Internacional de Bombaim, que não aceitara as perdas do território de Goa, Damão e Diu 3 anos antes. A direção considerava esta visita do Papa uma afronta a Portugal, pois vinha a consagrar promover o Estado da Índia, que era considerado um Estado invasor e usurpador do território português das antigas colónias da Índia, Damão e Diu. Portanto, começa a haver diferendos entre aquilo que é a ala de professores e de uma escola mais progressista em relação aos católicos, que viam efetivamente esta visita de João Paulo II, o Papa João Paulo II à Índia, como um atentado de João Paulo VI, peço desculpa, de Paulo VI. A partir deste diferente de posições, causou uma clara independência do Instituto relativamente à associação. E, portanto, há aqui um diferente entre estas duas entidades, um conflito entre aquilo que é a Associação de Serviço Social e a escola e o Instituto de Serviço Social. E, portanto, peço então que passe. Vejam, a 2 de maio, logo a seguir, portanto, ao 25 de Abril, a 2 de maio de 1974, e, portanto, percebem que isto não foi uma tomada de posição do dia para a noite, é algo que já vinha aqui a ser pensado e a avolumar-se, exatamente.
Repudiar, vejam, o Conselho Escolar do Instituto escreve assim, portanto, passo a citar: repudiar qualquer forma de vinculação ideológica à Associação de Serviço Social. Isto logo em maio. Portanto, as águas separaram-se logo ali. Entre aquilo que é o propósito ligado à educação católica, à base católica, e aquilo que era o papel do Instituto. Continuo a ler, portanto, a vinculação ideológica da associação fundada em 1935 por altas individualidades do regime deposto. Tal pedido surge no prolongamento de uma relação do Instituto com a associação que a partir dos anos 60 se tornou manifestamente conflituosa, a ponto de nos últimos anos ter verificado independência de facto imposta pela agudização das contradições e a introdução de sucessivas alterações nos aspectos mais significativos da vida do Instituto, por livre iniciativa deste, dado que a Associação de Serviço Social é titular do alvará do Instituto, considera-se indispensável a imediata desvinculação jurídica em relação à Associação. Esta desvinculação logo imediata em maio de 1974. Portanto, vejam como logo se marcou e exigir a integração do Instituto em modalidades a estudar nas estruturas universitárias oficiais para que possa dispor de condições indispensáveis ao ensino. E, portanto, logo ali, em maio de 74, ficou muito claro que o destino do Instituto não tenha nada a ver com aquilo que a Associação de Serviço Social pensava para o efeito. E, portanto, se demarcou. Inicia-se um processo de luta, onde todos se envolvem. Eu penso que Instituto e luta, acho que foi luta, e há pouco falava da licenciatura em Serviço Social. Portanto, isto sempre se envolveu e é por isto que estamos aqui, porque os institutos manifestamente se envolveram no desenvolvimento da profissão e foram peças fundamentais na forma como a profissão se veio a desenrolar. E após abril de 74 passou a gerir a escola um conselho de gestão e, portanto, constituído por professores, alunos e um representante de funcionários. Portanto, já aqui o espírito de abril de envolver os próprios funcionários num conselho de gestão mudou radicalmente aquilo que era o interesse da gestão até aqui. Esta alteração processou-se sem rupturas, integrando no novo Conselho de Gestão o antigo diretor, Padre Honorato Rosa. Portanto, houve a continuidade do seu diretor, mas a forma, o aparelho de gestão mudou substancialmente, se não dizendo, mudou radicalmente, desvinculando-se desta base. A Associação anuiu a esta desvinculação formulada e desenvolveu-se um processo interno de autogestão totalmente autónomo. Vejam a coragem que é levar um projeto educativo, a coragem que estes nossos colegas tiveram de passar uma escola para um movimento de autogestão, levando atrás de si um conjunto de funcionários, de docentes, de estudantes que entraram neste processo. O discurso assenta em decisões internas à própria instituição. No discurso do seu livro, Maria Augusta Negreiros, e permitam-me, portanto, chamar a professora Maria Augusta Negreiros, Queiroz e Andrade e Marília Andrade, todos conhecemos, foi claramente marcado por uma concepção político-ideológica que se processava nesta época na sociedade portuguesa em um período pré-revolucionário. É a explosão da palavra "a escola está na rua". E, portanto, a escola, a partir deste momento, eu não sei se tenho a escola aqui, a escola, a partir deste momento, se envolveu com as comissões, com as organizações de base, a parte dos estágios do Instituto, os docentes tinham interesse em envolver os alunos nas organizações de base, nos movimentos de luta, envolvendo-se com a massa trabalhadora, envolvendo-se também com as frentes de luta. Vejam, ao ponto dos estágios estarem com esta digamos, a acompanhar estes movimentos, sem uma base, muitas vezes, organizacional, a ter um substrato formal,
não é? E a escola estava literalmente na rua. Daquilo que um pouco que eu privei, pouco e algum tempo que eu privei, que a professora Maria Augusta Negreiros, que fui sua assistente e ouvi, tenho esse orgulho e esse privilégio de ter ouvido da boca dela retratar uma escola que estava completamente envolvida. As salas estavam a ser utilizadas por comissões de trabalhadores. As comissões de trabalhadores muitas vezes eram salas de aula em que se davam lições e, portanto, as paredes do Instituto cheias de cartazes, passavam-se mensagens de comícios e de envolvimentos e, portanto, literalmente a escola estava na rua. O que não está escrito neste livro, Estudos e Pesquisas, e que retrata algo que foi o meu privilégio de ouvir a professora Maria Augusta, por contraponto a esta frase que elas escreveram, a escola estava na rua, os anos 80 e depois desse congresso do envolvimento das escolas, a escola voltou a casa. E os anos 80 foram anos de maior reflexão, foi pensar na formação, na evolução académica, porque houve realmente um processo muito entusiasta que era preciso nos anos 80 apropriar e tudo mais. O que falta aqui, quero ser breve, está tudo por fazer, digamos, não criando aqui desprimor para as investigações em curso, que foram fundamentais para chamar a atenção para esta área, mas falta fazer o levantamento deste suporte, termos documentos, alvarás, estatutos. A minha tese de investigação tem um segundo volume onde podem encontrar alguns documentos recolhidos no Patriarcado, Torre do Tombo, e, portanto, há muita informação dispersa que importa ao Serviço Social juntar. Eu penso que o Porto também terá alguns filmes e há material muito disperso que importava criar um centro de memória para o Serviço Social. São o papel dos docentes, fazer biografias. Para quem está a iniciar a investigação, temos aqui uma vasta área para quem está a procurar tema para dissertações de mestrado e teses de doutoramento, que possa fazer estudos biográficos. Aliás, a Isabel Rodrigues dos Santos fez connosco os 89 anos, 88 anos, e nos contou nos apresentou a sua tese de doutoramento sobre Marie-Thérèse Lévesque e, portanto, abre aqui um caminho extremamente importante para fazermos biografias daqueles que foram. Houve professores detidos na Capela do Rato, houve professores que se envolveram com estes movimentos de luta. Está por fazer, digo, em Lisboa, Porto e Coimbra, estudos biográficos que enalteçam efetivamente estes professores, estas pessoas envolvidas, os discursos das diferentes individualidades, os programas das diferentes disciplinas. Eu penso que agora este projeto de investigação, os fundamentos da história do teórico-metodológicos em serviço social, está a fazer um trabalho extremamente importante, que é fazer o levantamento de todas as teses, fazer o levantamento de todos os programas, fazer de todas as FUCs das disciplinas. Qual é a política dos estágios, como é que a política dos estágios tem desenvolvido ao longo do tempo e como é que tem impactado efetivamente numa classe profissional, no desenvolvimento da profissão. Como é que o processo pedagógico tem evoluído e, portanto, e outras publicações. Eu penso que há muitas pessoas que chegaram agora, que se dão conta agora, que têm nos seus arquivos pessoais documentos importantíssimos que não podem ficar só na sua esfera, que têm que fazer parte daquilo que é
o acervo, ao fim e ao cabo, daquilo que somos todos nós e daquilo que é a comunidade do Serviço Social em Portugal, e esse desafio está também lançado para o Brasil. Já tenho oportunidade de falar isto em outros fóruns, da importância das escolas em serviço social preservarem a sua memória, preservarem os seus documentos e o legado que têm que deixar às gerações futuras. Passo a palavra rapidamente, porque também não quero atrasar o trabalho, vamos ser rápidos. Dr. Hélder Machado, que está a coordenar o CIMES comigo, e o Dr. Paulo Soares, que faz parte desta equipa. Boa tarde a todos. Continuando então esta apresentação que a professora Teresa Rodrigues da Silva fez, com este recorte específico para os anos 74 e 75, eu vou rapidamente fazer aqui também uma passagem sobre aquilo que foi a nossa atuação a partir do momento em que se constituiu esta equipa, para olharmos então para o passado e para a memória e ter em conta como projeto de investigação. Nós começámos com um projeto que teve como acrónimo PAPES, que no fundo reflete para uma anamnese das primeiras escolas de serviço social, dos movimentos de criação à sua materialização. Aqui temos um quadro, uma estrutura que no fundo ditou a nossa atuação nos primeiros anos, ou seja, nos anos em que nós tentamos nos aproximar mais das fontes, que é aí que nós estamos, ou seja, estamos a falar de memória e de história, e as fontes para nós são fundamentais, não é? Para além do método, como nós iremos ver, ou os métodos que nós começamos a aplicar, as fontes são o nosso métier. É aí que nós estamos na nossa atuação. E então este foi o nosso arranque como projeto de investigação. Passámos depois, recentemente, e com a apresentação pública em novembro, para o CIMES. O CIMES, então, que acabou por ser o dispositivo que nós criámos, depois da experiência, do percurso, da luta que nós tivemos, utilizando mais um termo também de Abril, para chegar às fontes e tentar, no fundo, ter uma noção concreta daquilo que era o arquivo da primeira Escola de Serviço Social em Portugal, criada em 1935, e de toda a imaginação que nós pudéssemos ter. Nós, com o avanço da primeira parte, com o PAPES, tivemos uma percepção mais realista daquilo que chegou aos nossos dias. Ou seja, deixámos de ter algumas fantasias que pensávamos que o arquivo ia ter e constatámos então quais os documentos que chegaram até hoje. Há uma noção concreta hoje em dia que nós passamos e dizemos que muitos dos documentos que fariam parte da estrutura inicial do arquivo foram desaparecendo com o tempo, por falta de políticas de preservação, e aquilo que percebemos é que ao longo das décadas muitos documentos desapareceram ou foram espartilhados para outros arquivos privados e públicos. Chegando ao CIMES, nós temos aqui uma frase importante de um investigador que diz o seguinte: se a memória costuma ser automaticamente correlacionada a mecanismos de retenção, depósito e armazenamento, é preciso apartá-la também como dependente de mecanismos de seleção e descarte. E é aí que nós estamos, no papel dos arquivistas, no papel dos historiadores, dos investigadores em geral. É aí que nós estamos quando olhamos para as fontes que chegam aos nossos dias. Temos em atenção a importância das lembranças, das memórias, e também o papel das políticas de esquecimento, que nós não podemos descurar, porque elas existem de uma forma implantada pelos próprios governos, não é? Há governos que dão mais importância à memória, à história, e outros menos. E quem se dedica à investigação acaba por constatar a existência também destas políticas de esquecimento. Todas elas portadoras de sentido, quer sejam as memórias, quer sejam as políticas de esquecimento, todas elas têm um significado para nós enquanto investigadores. E então aqui temos 4 fundamentos que, no fundo, alicerçam este CIMES, quer de origem endógena, quer de origem exógena. Nós temos aqui no dispositivo, que é o CIMES, 4 pilares. O primeiro, conservar, salvaguardar e estudar os acervos recebidos no contexto da primeira Escola de Serviço Social e dos seus agentes. Segundo, interpretar e consciencializar o património documental e histórico existente
sobre o serviço social e a intervenção social em Portugal e no mundo, que permitam a criação de reflexões teóricas e de premissas práticas. Terceiro, mediar um percurso através da relação entre um propósito, os núcleos documentais, os artefactos, os conhecimentos e as experiências sensoriais e emotivas. Quarto pilar, transmitir e promover o conhecimento resultante do património estudado, revelar significados e interações para além da simples informação, que é muito importante para nós, recorrendo para isso à maior diversidade possível de meios de expressão, como, por exemplo, criação de produtos científicos, culturais e educacionais. Ou seja, aqui temos os 4 pilares que alicerçam o CIMES. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. Paulo Soares, que irá falar do trabalho que nós já realizamos. Ora, muito boa tarde. Eu venho aqui falar um bocadinho não sobre os acervos, como ali está escrito, mas sobre a memória física, que na verdade é o que aquilo significa. Os acervos que fazem parte do CIMES, neste momento que estão à salvaguarda do CIMES, são, na verdade, a memória do serviço social que nós temos, que nós começámos a arquivar e a guardar e a tratar. Isto porquê? Porque a memória pode e deve ser quantificada, e essas contas são fáceis de fazer, neste momento, estão ali no quadro, e porque a memória pode e deve ser organizada. E pode e deve ser organizada para quê? Durante o almoço, alguém na mesa falava que tinha ido à Torre do Tombo fazer investigação e que perguntou o que é que queria ver. E que lhe deram 4 caixas, que não sabiam o que é que tinha, que lhe deram 4 caixas para procurar. Não é isso que nós queremos que aconteça. O que nós queremos é que os investigadores possam vir ao CIMES e que encontrem aquilo que procuram sem terem que andar a vasculhar no meio de, não diria 4 caixas, mas 100 ou 200 caixas. Portanto, isto é muito importante porque, agora lembrando o filósofo da informação italiano Luciano Floridi, que ele diz mais ou menos uma coisa deste género. A informação é o resultado da seguinte equação: dados mais significado é igual a informação. E também o conhecimento, por sua vez, é o resultado da equação dos dados, acrescento eu, com significado mais experiência, são igual a conhecimento. E para que isto aconteça, e já foi aqui bastante referido várias vezes, é preciso haver fontes. E não é só as fontes existirem, porque nós sabemos que elas estão dispersas, é preciso sabermos onde é que elas estão. E é essa a principal missão aqui do CIMES, que é de salvaguardar a memória do serviço social. Para isso, a documentação que nós tivemos, fomos tratando. É de destacar que houve um processo de agilização, acondicionamento e organização da informação, porque se não for assim, a informação ao longo do tempo vai-se deteriorando e deixa de haver informação. Passam a haver papéis que nem tão pouco são dados, porque não têm nenhuma leitura, nem são legíveis. Passo aqui à frente. Este processo de organização da informação pressupõe aqui a descrição, classificação e indexação dos documentos, para que dessa forma possamos facilmente aceder e os localizar. E também a salvaguardada pressupõe a digitalização da documentação, porque se os documentos forem continuamente manuseados pelos investigadores, voltamos ao mesmo, eles vão acabar por se deteriorar e até estragar. Foi neste processo de salvaguarda da memória do Serviço Social, foi definido um processo de curadoria de informação, que mais não é do que um processo em 4 etapas, que tem a ver com a formação e o desenvolvimento, a salvaguarda, o estudo científico da documentação e, por último, e não menos importante, a comunicação da informação. Isto porque se os investigadores, se o público em geral não souber que a informação existe e está organizada em algum sítio que podem aceder e que podem consultar, não vale de nada o investimento, nem vale de nada este trabalho que estamos a ter. A informação existe para ser consultada e para possibilitar outras investigações. Pronto, da minha parte é tudo. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. Muito obrigada, Dr. Paulo. É importante
é importante referir que, obviamente, o Dr. Hélder ainda vai dizer mais alguma coisa, exato, que é um centro de história e memória em serviço social. Eu estou aqui a defender a memória das escolas, mas o seu objeto ultrapassa as próprias escolas quando ele quer ser um centro de interpretação, história e memória do próprio serviço, em serviço social. Para, no fundo, finalizar aqui o quadro de análise do CIMES, é importante falarmos aqui da parte científica, ou seja, o CIMES, para além de ter esta preocupação no tratamento e no acesso às fontes, tem também a preocupação da forma como faz esse tratamento e o estudo dessas fontes. Nesse sentido, nós também avançamos na aplicação de métodos. Nós, no fundo, em termos gerais, podemos dizer que o CIMES faz uma aplicação de métodos mistos, não é? Recorremos a vários tipos de métodos para conseguir chegar aos objetivos. E um dos que destacamos aqui é a aplicação do método de história oral, que para nós é fundamental, que nos permite, naquilo que é o conceito da história do tempo presente, nós conseguirmos chegar ainda aos sujeitos vivos que tiveram um papel significativo no desenvolvimento desta escola. Nesse sentido, nós, tendo em conta, e este esquema que está aqui montado neste slide exemplifica isso, exemplifica a importância da ciência para o tratamento das fontes, a aplicação de um método de investigação que traga fiabilidade dos dados e reflexividade posicional e triangulação dos dados. Porquê? Porque o método de história oral não vive por si. Nós temos que apelar à triangulação para conseguir, no fundo, poder escrever com propriedade sobre as realidades que existiam nas várias décadas sobre as quais nós nos debruçamos, desde a década de 30 até ao início deste século. Nós temos que ter acesso a fontes orais para que possamos escrever, porque sabemos que as fontes escritas falharam em diversos conceitos e eu há pouco referi um deles. Ou seja, muitas das fontes escritas que estavam no arquivo do Instituto desapareceram. Ou seja, então isso leva-nos a ter, enquanto investigadores, enquanto historiadores e arquivistas, a tomar aqui uma posição para conseguir ainda buscar a informação através da aplicação da história oral. O enquadramento teórico que nós tivemos em cima da nossa mesa de trabalho foi este: história, memória e pós-memória, sabendo, porém, que estes três conceitos não se cruzam. A história, como todos nós sabemos, usa a memória, mas a memória não utiliza método. E então nós temos que ter presente, enquanto investigadores, enquanto historiadores e arquivistas, temos que ter presente estes três conceitos, porque são eles que nos vão permitir. E a pós-memória também tem um significado muito importante para nós. Embora os sujeitos que não tenham vivido as realidades das décadas que eu abordei, são portadores dessa memória dos seus antepassados, ou seja, eles acabam por nos refletir nas entrevistas que nós fazemos aquilo que os seus pais ou os seus avós viveram, e essa vivência para nós é muito importante para construir as fontes orais. Temos que... Aqui temos todo o circuito que nós fizemos em relação à aplicação da história oral. Eu vou agora avançar. A questão de que vos dizia há pouco da importância de fazermos história no tempo presente. Aqui a utilização da história como método, embora para muitos investigadores a história oral possa ser utilizada como técnica, como disciplina, para nós, que é uma abordagem que acaba por ser comum em diversos contextos, que é a utilização da história oral como método. Aqui temos a imagem do site que nós criámos em novembro de 2023 e que vai ficar disponível ao público em geral brevemente, onde nós iremos disponibilizar toda esta informação que estamos aqui, não só as fontes que já estão tratadas, mas toda a informação que está a ser desenvolvida em relação ao estudo desta primeira escola de serviço social e das décadas que foram referidas, ou seja, desde 1935 até 2006. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Hélder. Foi um excelente retrato daquilo que pretendemos que seja o CIMES. Fica aqui também um repto a todos que queiram deixar documentação
junto do CIMES e que possamos ancorá-la aqui a esta página e iria rapidamente, porque estou preocupada com os nossos colegas do Porto, iria passar por ordem cronológica, nós somos de 1935, iria passar para Coimbra 1937 e à professora doutora Maria Rosa Tomé a palavra. Eu estou convencida que se calhar não seria necessário microfone. Não, sim, porque estão os online. Muito bem. Bom, eu queria cumprimentar toda a gente, eu queria cumprimentar muito particularmente o Clicis na pessoa da professora Teresa e do professor Duarte Vilar, parabenizar a organização deste evento, porque eu acho que é exemplar, absolutamente indispensável. Queria cumprimentar quem está aqui connosco e queria cumprimentar também quem está a visionar online, sim, à distância, e já verifiquei aqui alguns dos meus alunos que me agrada ver assistir, não é, a este exercício, a este trabalho de memória e de história, não é? Mais de história aqui, por enquanto, não é? O que é absolutamente fundamental. Bom, enfim, traçando aqui com alguma, tentando traçar uma linha mais ou menos rápida, não é? De facto, o Instituto hoje Superior Miguel Torga foi criado também nos anos 30 e tem uma particularidade que, de facto, enfim, separa um bocadinho Lisboa e Porto, não é? Porque o Instituto Superior Miguel Torga tem esta matriz da Igreja Católica e das ordens religiosas, de uma ordem religiosa em particular, mas tem aqui o alvará que é dado digamos, pela instituição local, na altura a Junta da Província da Beira Litoral, o que hoje chamamos a CIM, não é? As comunidades intermunicipais, e isto implica uma implicação com uma profundidade particular do Estado e da Igreja, sem qualquer tipo de dúvida, não só porque Bissaia Barreto, o presidente da Junta da Província da Beira Litoral, era um amigo pessoal de Salazar e, portanto, era um ativista político, um homem, enfim, que teve uma trajetória, quer académica, quer política, bastante intensa, provavelmente do conhecimento de muitos de vós, mas nas suas relações pessoais com Salazar ele teve algumas conquistas e foi promovendo algumas políticas de tal modo que, como hoje de manhã nos assinalou aqui a professora Irene Pimentel também, não é? Portanto, ele está muito ligado às políticas contra a tuberculose, às políticas de proteção à maternidade e à infância, e o Instituto em Coimbra nasceu exatamente junto à obra de proteção da mãe, perdão, sim, tem outro nome. Não, tem outro nome, peço desculpa. Já estou também a falhar um bocadinho na memória com alguns dos nomes. Mas, portanto, eu queria dizer e queria reforçar aqui o interesse de facto no desenvolvimento de uma política que eu diria que seria muito bom que fosse muito rigorosa relativamente à preservação dos documentos, de tudo aquilo que pode constituir o corpus para a análise destas histórias. Enfim, não há muito tempo nós fizemos uma pesquisa mais ou menos breve com o Brasil, com a PUC de Goiás, e que, enfim, de uma obra que, enfim, eu passo a mostrar para, se alguém tiver interesse em ver, História, Memória e Projetos Goiás, Brasil e Coimbra, Portugal, e fizemos aqui uma revisão, digamos, todo o acervo, ao acervo documental que está no Instituto Miguel Torga e que nos traz alguns dados desta particularidade, não é, do Instituto. E quando eu estou a falar desta particularidade, não queria, até não vai eu, entretanto, esquecer-me, porque não trouxe o texto todo organizado e por escrito, dizer que me apetece muito, acho que já o fiz e queria repetir aqui, fazer o desafio de as 3 escolas organizarem um projeto comum para, paulatinamente, eu acho que agora, no âmbito do 25 de Abril, eu acho que é um bom argumento para se começar pelo 25 de Abril, se o 25 de Abril não foi o começo das escolas, foi um começo.
E, portanto, talvez isso seja de facto um bom argumento para, enfim, criarmos um projeto comum, não é? Que acho que o Colicis provavelmente tem a possibilidade de nos acolher, de nos associar. Enfim, partindo, no fundo, esta ideia é não só porque para nós que não temos de facto um centro de investigação e portanto temos um bocado mais dificuldade de angariar alguns recursos, mas porque de 1937 até 2024 o conjunto de documentos escritos, de correspondência, de fotografias, de registro da mais diversa natureza, nos mostra uma história, uma trajetória de uma riqueza muitíssimo grande. De facto, também já foi aqui referido, os institutos antes do 25 de Abril revelaram-se, tiveram as suas fórmulas particulares de resistência, algumas delas muito ativas. O Instituto Miguel Torga, eu vou-lhe chamar Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra, nesta altura era assim que ele se chamava. Era dirigido por uma religiosa, não é? Mas uma religiosa também de resistência e uma religiosa que escondia os arquivos não é? Quando aparecia a PIDE, porque não sei se vocês sabem, mas o Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra ficava na parte de baixo, não é? Na rua de baixo das escadas monumentais e, portanto, como vocês sabem, a PIDE frequentava com muita frequência a Universidade de Coimbra e vinha escada abaixo e entrava no Instituto Miguel Torga. E nós tivemos, na altura em que fizemos aliás, não foi a primeira vez que a Teresa Granado foi entrevistada, ela foi diretora até 1974, e ela reuniu um grupo de professores universitários que, com o 25 de Abril, de todo modo, não obstante toda a carga revolucionária que efetivamente existia dentro do Instituto, vou recordar Vital Moreira, vou recordar Boaventura Sousa Santos e alguns outros nomes, de facto, portanto, já recenseados, se me permitem, não é? Na PIDE, portanto, que foram figuras públicas, figuras universitárias, figuras políticas, constitucionalistas, Vital Moreira, etc., e que, bom, mas que de qualquer maneira em todo este processo do 25 de Abril acabou por haver uma ruptura, não é? Uma ruptura clara. E eu queria assinalar aqui um facto que me parece que é muito importante trazer à memória, que é o papel, acho que já falámos aqui, de como esta ligação à rua. Eu vou chamar muito aqui à fala a importância dos estudantes neste processo, de como os estudantes se organizaram muito rapidamente, de como a ação estudantil foi muito intensa, foi muito forte para procurar, para introduzir alterações, para, enfim, integrar todo o processo e depois da reorganização não é, dos próprios dirigentes do Instituto, de como todos os estudantes, eu queria chamar mesmo aqui o papel dos estudantes, porque isso me permitem este parênteses, eu hoje tenho um pouco de receio do impacto do processo Bolonha no enfraquecimento deste processo de mobilização estudantil, que ao nível científico, ao nível cultural, ao nível social tem de algum modo refriado um pouco o tempo. Eu diria que é o tempo para não só pensar no que estuda, mas também pensar no que está à sua volta. E penso que queria deixar aqui essa mensagem a todos e particularmente aos estudantes, não é? Todos nos preocupamos neste momento com isso. De facto, o modus operandi do 25 de Abril foram as assembleias e as assembleias gerais, não é? Portanto, aquilo que hoje é mal conhecido, não é? A democracia direta entrou em funcionamento, claro, no Instituto Miguel Torga, e o conjunto de documentos que há sobre
de texto, não é? Do que fica, as atas que ficam registadas, ora pelos alunos, ora pelos professores, são de facto questões muito interessantes. Há também outros dois aspectos que eu queria assinalar. Um deles, aquele que foi o trabalho coletivo com todos os institutos, não é? E outro, perdão, e acentuando de facto aqui o movimento estudantil, aquilo que foi também para o movimento estudantil, um movimento de luta pelos direitos dos estudantes, que em Coimbra foi muito intenso, porque foi um movimento de luta pela integração na Associação Académica de Coimbra e, portanto, para onde os estudantes puderam beneficiar de todos os direitos que os estudantes universitários beneficiavam, não é? E, portanto, isso parece-me um registro de extraordinária importância, até porque depois isso acabou, não é? Como sabemos. Foi também a luta dos estudantes com o recrudescimento da queima das fitas pela integração no cortejo. Houve alguns momentos em que esta luta estudantil teve reflexos e teve impactos muito fortes, não é? E depois já todo este movimento coletivo que foram as escolas, sim, e que foram os profissionais, não é? Porque por via das reformas administrativas, das reformas das carreiras profissionais, enfim, o serviço social, sendo um curso de matriz superior, não era um curso com grau académico, e, portanto, isso bloqueava as carreiras profissionais dos assistentes sociais. E, portanto, começando por uma luta muito terra a terra, não é? Para que se pudesse trabalhar de uma forma equiparada e ter um salário justo, igual, equiparado, não é? Esse movimento foi um movimento que, de facto, se generalizou e foi extraordinariamente intenso, não é? Entre as escolas, entre as associações profissionais, entre os estudantes. Foi coletivo, porque ele implicava também todas as alterações na formação académica. Era preciso promover a graduação do serviço social, a criação dos mestrados e dos doutoramentos. E, portanto, eu queria deixar aqui este testemunho de que o 25 de Abril, eu tenho aqui algumas fotografias, não dá para passar porque aliás, não estão, é preciso haver qualidade também neste registro, não é? Mas há aqui algumas fotografias que mostram a intensidade, e os arquivos são de facto uma fonte absolutamente primordial. Eu creio que quando nós falamos da história, e eu pelo menos que faço investigação em história, regra geral, penso sempre qual é o problema que tenho hoje. E é por isso que olho para trás, não é? Acho que já todos aqui percebemos qual é a importância da história. E eu penso que nós hoje temos a ordem profissional, não é? A ordem dos assistentes sociais, que nos obriga a pensar de novo para trás, para pensar este caminho para a frente, não é? Porque é esse o sentido, essencialmente, que a história tem. Se calhar não é porque temos ou tivemos razão, não sei, mas é porque a razão tem de imperar nesta forma de leitura da realidade social e da historicidade. Deixaria agora ao Porto a palavra e o desafio para organizarmos um projeto conjunto. Muito obrigada. Obrigada. Então, seguindo aqui o reto da professora Rosa Tomé, iríamos passar ao Porto, o conjunto dos colegas que estão a ouvir-nos do Porto. Vamos lá ver se funciona. Cá está. Okay. O professor José Alberto Reis, muito obrigada pela sua presença. Sim, desculpe ser este pequeno atraso para iniciar a vossa entrada, e é com muito prazer que o estamos a ouvir. Ok, muito bem, é um gosto estar aqui e comentar a mesa, especialmente a professora Rosa Tomé, a Teresa Silva, também comentar a nossa colega Berta Granja, que está em Lisboa, em nossa apresentação,
Eu aqui no Porto, estou aqui só eu frente ao ecrã, mas em princípio estou a falar também em nome da minha colega Maria Cidalina, da Adriana e da Sandra Mendes. É evidente que estamos satisfeitos por participar nesta conferência. Aceito completamente, bom, eu digo aceito, mas a questão esclarecer o seguinte: eu já estou reformado, portanto, por isso tenho tempo de estar aqui, o atraso não é um problema para mim, mas quando digo que aceito, enfim, é uma forma de falar, falo em nome do ISPE, mas é evidente que depois terá que ser vinculado pelos meus colegas e pela direção da escola. De qualquer maneira está ali o Presidente do Conselho de Administração, que se tiver alguma objeção me fará sinal, mas está a dizer que sim com a cabeça. Portanto, é evidente que nós aceitamos, com certeza, o repto que nos foi lançado de participar com a Escola de Lisboa e de Coimbra, enquanto as 13 escolas fundadoras do Serviço Social em Portugal, portanto, Lisboa em 35, Coimbra em 37 e o Porto em 56. E, portanto, acho que é muito importante esta união das 13 escolas. Eu sempre defendi a união das escolas, e ainda recentemente, em várias ocasiões, tenho estado, mesmo em Assembleias Gerais da APSS, com representantes de todas as escolas, defendo que se deve retomar a RNES, a Rede Nacional de Escolas de Serviço Social. Durante algum tempo teve um papel importante e depois foi decaindo. Eu acho que a RNES era importante, sobretudo, para afinar algumas questões de relacionamento à forma de nos relacionarmos com a Agência de Acreditação de Ensino Superior. Era importante termos uma base única e mais ou menos programada para poder responder a algumas exigências que nos são feitas, nomeadamente algumas exigências que não são legítimas, mas de qualquer forma, em relação a esta questão histórica, eu acho que sim, que faz todo sentido que as 3 escolas se juntem para reunir esforços e para fazer um bocado a história do Serviço Social em Portugal a partir destas 3 escolas fundadoras e, claro, depois a partir da sua refundação em 1974, 75, com o 25 de Abril. Também queria aqui referir que das 13 escolas fundadoras, o ISPE é a única que continua a ser uma escola independente. Independente, não integrada noutras universidades, e que mantém a ter, enfim, o seu espírito praticamente idêntico à sua origem. A única coisa que acrescentamos foi formação na área de gerontologia, mas continuamos a ser uma escola fundamentalmente dedicada ao serviço social. Isto não quer dizer nada de especial, é apenas um facto, não é nenhuma medalha o facto de sermos nós, continuamos independentes. O ISPE foi, como já disse, fundado em 1956. Eu nasci em 1955. Portanto, eu vou fazer aqui uma comunicação um pouco diferente das outras, porque eu vou, de certa forma, fazer um pouco a história do ISPE comparando com a minha história pessoal. Nós temos a mesma idade. Eu nasci em dezembro de 55, o ISPE foi formado em 56, portanto somos praticamente do mesmo ano, temos praticamente a mesma idade. Iremos fazer 70 anos na mesma altura e cá esperamos estar todos juntos para comemorar essa data. Aquilo que eu acho que é importante dizer sobre a Fundação, não vou dizer sobre o meu nascimento, para já, sobre a Fundação, podemos perguntar porque é que a Escola do Porto foi criada 20 anos depois da Escola de Coimbra e de Lisboa. Foi bastante tempo depois. Bom, isto tem a ver um bocado com aquilo que já aqui foi falado, são as características da Igreja Portuguesa e algumas características da Igreja que não era completamente unânime em alguns aspectos. Nos anos 50, o Porto tinha um bispo, ficou muito conhecido como o Bispo de Porto, o Bispo Dom António Ferreira Gomes, que em 58 escreveu uma carta a Salazar, confrontando com algumas questões fundamentais, desde a questão das colónias, as questões das eleições fictícias da candidatura marcial do general Alberto Delgado de 58, pôs algumas questões sobre a matéria da justiça social, direitos sociais, direitos humanos, carta essa que interpelava diretamente Salazar, que foi divulgada, e que lhe valeu, meia dúzia de anos mais tarde, ficar-se no exílio. Portanto, Dom António Ferreira Gomes, quando regressava de Roma, nos anos 60, foi parado na fronteira e não lhe foi permitido entrar em Portugal. Nós podemos imaginar o que é que, num país tão católico como Portugal, com um presidente de conselho ultraconservador ultracatólico, o que é que significa ter um dos seus principais bispos, no fundo, o segundo bispo do país, da segunda maior diocese, ter o seu bispo proibido de entrar e ficar no exílio? É, portanto, que isto significa claramente o que é que o bispo Dom António, que não era um bispo vermelho, enfim, não tinha nada de socialista nem pró-socialista, era até uma pessoa bastante conservadora. O bispo Dom António era
aquela isenção de pensamento e aquela verticalidade de confrontar o poder com algumas questões que ele não concordava, que no fundo era aquilo que estava em elaboração como sendo a doutrina social da Igreja. E, portanto, foi neste contexto que a Escola de Porto foi criada. Portanto, a Escola de Porto foi criada numa igreja que era uma igreja diferente do resto da Igreja Nacional. Era uma igreja mais avançada. A Escola de Porto criou a Diocese, criou uma associação para este efeito, e congregou sempre cidadãos de primeira categoria do Porto, gente de alta burguesia, naturalmente, famílias também ligadas à universidade, e o Porto sempre teve, nesse aspecto, uma direção de gente com algum pensamento liberal, gente com algum mundo, com alguma visão, com algum mundo de evidência, e portanto a Escola do Porto sempre foi, em muitos aspectos, claro, também dependendo dos seus professores, uma escola um bocado virada para o exterior. Não era uma escola na rua, mas era uma escola virada para o exterior. E tanto era virada para o exterior que em 1965, fruto do seu trabalho nos bairros sociais, inicialmente um dos grandes trabalhos que a escola desenvolveu, os seus estagiários, foi na zona histórica de Porto, na Barreira Barredo, que é Ribeira Barredo, que é enfim, ainda hoje um exemplo, um caso de estudo muito importante sobre as condições sociais de vida da população mais favorecida. Nos anos 60, a Câmara de Porto começa também com a criação de grandes bairros sociais, e em 65 é criado, a partir do Instituto, portanto é um Instituto que faz a sua criação, é criado aquilo que é uma parceria entre a Igreja, a Câmara Municipal e a Segurança Social da altura, que era o IFAS. É criada a obra de Susana de Promoção Social, que tem exatamente como objetivo fazer o desenvolvimento comunitário e a promoção social das populações dos bairros. Não apenas prestar serviços, mas de facto trabalhar com as comunidades, enfim, um bocado na lógica daquilo que era o trabalho social comunitário, o desenvolvimento comunitário, que já se estava a ver em França, na Bélgica e também bastante nos Estados Unidos, através dos programas de combate à pobreza do Presidente Johnson. E, portanto, temos aqui um marco importantíssimo da escola, da história do ISP, foi criar uma grande instituição, que ainda hoje existe, tem mais de 400 trabalhadores e está presente na cidade toda, que tem um objetivo de fazer trabalho com a comunidade diretamente locais. Esse trabalho levantou vários obstáculos. Há várias cartas do Governo Civil, dirigidas ao Bispo do Porto, a chamar a atenção para o facto dos alunos do Serviço Social e os assistentes sociais desta obra de Susana trabalharem com as populações, fazerem reuniões, discutirem temas políticos, discutirem a guerra colonial e dizendo claramente que o trabalho social se devia apenas limitar à intervenção com crianças, que eram essas a fonte da mudança social. E, portanto, há aqui um trabalho bastante próximo da comunidade que foi sempre caracterizando a Só um bocadinho que o som aconteceu aqui, qualquer coisa. Eu não sei onde é que deixaram de ouvir. Já está. Okay. Onde é que deixaram de ouvir? Estava a dizer o quê? Não sabem? Não digam que não estão a ouvir. No trabalho dos assistentes sociais. Ok. Já falei na obra de Susana, então, não é? Sim. Ok. Portanto, este trabalho é importante. Está sempre com atenção, foram escritas cartas. Okay. Exatamente. Portanto, o trabalho da obra de Susana com os estagiários, com os assistentes sociais, que era tecnicamente orientado pelo Instituto de Serviço Social do Porto, pelo ISP, foi alvo de algumas objeções de parte da Polícia Política, e o Governo Civil escreveu várias cartas a dizer que o trabalho ia ser limitado às crianças e não fazer reuniões com a população e discutir temas políticos, nomeadamente a guerra colonial. Eu falo da obra de Susana pelo seguinte: o meu próprio percurso pessoal é feito no ISP e na obra de Susana. Estudei no ISP entre 76 e 80, portanto em pleno PREC. Depois trabalhei na obra de Susana entre 80 e 2001, 2002, e depois trabalhei no ISP entre essa altura até à reforma. Portanto, o meu percurso profissional está sempre ligado a estas duas instituições, uma parte do tempo em simultâneo, e depois, mais recentemente, apenas no ISP em dedicação exclusiva. E, portanto, estas duas instituições, para mim, são muito, muito próximas para nós falarmos daquilo que é a evolução do ISP. O ISP, como já disse a professora Berta de manhã, portanto, ela estudou antes do 25 de Abril, eu não. O ISP tinha já algum conjunto de professores progressistas,
alguns padres também bastante progressistas, não tínhamos o Luís Moita, como falou, do Arte Vilar, mas tínhamos outros padres que, alguns deles, logo a seguir ao 25 de Abril, outros até antes, se desvincularam e alguns que foram doutorar na Bélgica e que, obviamente, fruto desse processo de conhecimento, acabaram por se desvincular Isto está sempre a ir abaixo, não sei porquê. O som. Já está bem agora. Ok. Podes falar. Deve haver alguém aí que me tira o som. Pois. Deve haver alguém que me cala Esperamos que não seja a censura. Deve haver alguém que me cala o pé. Eu já vou falar da censura. Ok. Muito bem. Então agora voltemos um bocadinho atrás para falar na minha origem. Portanto, eu nasci em 55, sou o quinto filho de uma família, portanto, a mais velha é uma rapariga e os 4 irmãos. Eu falo nisto porque eu tinha apenas 13 anos quando o meu irmão mais velho foi para a tropa. Em 1969, fez um contrato com a Força Aérea para estar 6 anos na Força Aérea, porque, enfim, ele tinha pouca escolaridade e tinha receio de ir para o exército normal, como soldado de campo, e, portanto, a Força Aérea, à partida, estaria sempre a trabalhar a partir de uma base, o que seria mais seguro. A partir desta altura, eu fiquei bastante impressionado, enfim, como era muito miúdo, achava muita piada quando ele vinha a casa ao fim de semana, com a farda e com aquele material todo, mas percebi claramente nos meus pais que a vida deles mudou substancialmente. Sobretudo quando ele foi para a Guiné, em 1970, com 20 anos mal feitos. Ele costuma dizer na brincadeira, quando os meus filhos foram para Erasmus, eu dizia, coitado, meu filho está lá sozinho na Dinamarca, e ele dizia, olha, o meu Erasmus foi na Guiné. E não havia telemóveis, não havia WhatsApp, não havia Zoom, não havia nada. E, portanto, para nós também percebermos como o facto da vida há 50 anos era diferente. As preocupações dos jovens, eu tinha uma preocupação em estudar. Qual era? Não era tirar um curso. A minha principal preocupação era acabar o liceu e ir para a faculdade para poder pedir adiamento militar. E, portanto, isso era uma preocupação que todos os jovens tinham. Em 70, acompanhei um bocado, a minha casa não era propriamente um ambiente antifascista, claro, mas era um ambiente muito liberal, muito culto, com muitos livros. O meu pai, por acaso, estava em 68, em França, no mais 68, ele ia ali para uma exposição de materiais, de engenharia, e ele entrou em França no dia que começou a paralisação total. Uma viagem de 3 dias, como se fosse uma estadia de 3 semanas. E quando veio, trazia revistas, panfletos, trouxe o célebre livro vermelho do Mao Tse-tung, e, portanto, eu, a partir de muita tenra idade, comecei a ler muita coisa política interessante. Lembro dos primeiros livros que li que me criaram uma certa mentalidade e pensamento político. Foram 2 livros de Bertrand Russell, um filósofo inglês. Um deles é Porque Não Sou Cristão, e o segundo sobre crimes de guerra no Vietnã, que foi publicado no final dos anos 60 e 70. E, portanto, para dizer que esta minha formação levou-me também a uma certa atividade política, levando panfletos clandestinos para o liceu, fazer parte do movimento para a associação, levou-me a ser detido em abril de 73, por participar numa reunião ilegal contra um festival de coros, fui levado para o Aljube, lá passei a noite, e depois fui multado, consigo que meu pai não pagasse a multa, fui julgado num julgamento que ficou célebre, que era 92 estudantes no Tribunal de Polícia, portanto foram 350 detidos, desses 92 não pagaram a multa e foram a julgamento, e fiquei, como era menor, com uma pena suspensa. O som, novamente, a censura, não sei se podem. Uma coisa que faz isto, portanto, a dizer que assisti aos comícios do MDP em 73, eu lembro de Pina Moura, Horácio Guimarães e outros interventores, e, portanto, esta minha consciência política leva-me, de certa maneira, também, e no liceu, a ter uma atividade no movimento pró-associativo, leva-nos a uma coisa que é interessante. Em 29 de abril de 1974, no Liceu de Garcia da Horta, tomou posse uma junta diretiva, composta por 14 alunos, 14 professores e 6 funcionários. Ou seja, 5 dias após o 25 de abril, nós, no Liceu Garcia da Horta, conseguimos criar uma gestão democrática. Enfim, fruto também de uma atividade política efervescente que lá havia. Curiosamente, um dos meus colegas nessa junta diretiva chamava-se Junta Diretiva por semelhança com a Junta de Salvação Nacional, como é evidente. 14 alunos, 14 professores,
para obedecer a uma quantidade de professores de acordo com os grupos que eles tinham das diversas áreas científicas. Foi meu colega nessa junta diretiva, o Dr. Rui Moreira, agora presidente da Câmara do Porto, não estava na mesma lista que eu estava numa lista de esquerda, ele estaria numa lista mais conservadora, mas devo dizer que ele tinha, antes de 25 de Abril, uma atividade também antifascista bastante relevante para alguém que era do meio social, que ele tela, um meio social bastante elevado da cidade de Porto. Enfim, isto para dizer o quê? Eu, quando fui para serviço social, eu não sabia o que era o serviço social, não fazia a mínima ideia. Ainda tive um ano em medicina, enfim, um bocado por acaso, como o Duarte Vilar esteve em engenharia, eu estive em medicina. É preciso lembrar que 74, 75 os cursos superiores não abriram. Eu fiz serviço cívico, fiz campanhas de alfabetização no Alto Minho, fiz animação cultural no Hospital Magalhães Lemos com doentes com esquizofrenia e depois fui para a medicina, por acaso, e ao fim de pouco tempo vi que aquilo não era para mim e fui para o serviço social. Porquê? Porque alguém me falou de um curso e me apresentou o seu programa. Sociologia, Economia Política, Direito, Psicologia, enfim, várias disciplinas com temas que me interessavam. E depois um conjunto de professor, destaca o professor Alberto Martins, que tinha sido o presidente da Associação Académica em 69, o grande responsável pela crise académica em 69, professores brasileiros estavam exilados, o professor Arnaldo Fleming também estava exilado em França, da Sociologia, enfim, mais 3 ou 4 nomes bem conhecidos da luta antifascista e, portanto, o curso de serviço social era, de facto, ali um paraíso do conhecimento, era uma escola efervescente. Basta lembrar que os nossos estágios de primeiro e segundo ano eram feitos em ambiente de trabalho, ou seja, nós fazíamos estágios de 2 meses, íamos para fábricas, trabalhar lá com os operários, e eu inscrevi-me para ir para o meio agrícola, e estive em Vilar de Mouros durante 2 meses, a trabalhar com uma cooperativa agrícola, numa escola paga pelo Instituto, com uma mesada também dada pelo Instituto, e lá estive com mais 3 colegas, e estivemos lá durante 2 meses a trabalhar com a comunidade, participando dos trabalhos agrícolas, participando em inovação cultural, muitas vezes também participando em campanhas de alfabetização, fazendo, enfim, um conjunto de trabalho para a população menos escolarizada, que queria muitas vezes escrever cartas e precisava de ajuda para alguma dessas tarefas. E, portanto, a escola do Porto manteve-se bem pós-25 de Abril, de facto, na rua, tendo esta ligação forte às condições de vida da classe operária. Alguns colegas estavam em fábricas. É evidente também, para compreender isto, é preciso perceber que o estudante característico do serviço social nos anos 70 não é o estudante do serviço social hoje. Quando nós vamos ver, e vamos ver aqui ainda recentemente, fizemos aqui uma comemoração dos 50 anos da escola e convidámos alguns alunos do primeiro curso, e quando nós vamos ver o nome das alunas do primeiro curso, de 56, 57, nós vemos ali o nome das famílias mais sonantes do Porto, até parecem aquelas marcas de vinho do Porto, não é? Das famílias sonantes da cidade, e, portanto, quem estudava serviço social nos anos 60, 70, era a alta burguesia do Porto e também uma certa burguesia, alta burguesia da província, do interior, que mandava as suas filhas para o Porto estudar e estavam em serviço social, muitas delas provavelmente não com a intenção de trabalharem, mas a trabalhariam naquilo que consideravam ser um trabalho digno, nomeadamente trabalho junto dos mais desfavorecidos, e, portanto, notava-se aqui uma certa influência da Igreja. Aliás, para entrar no Instituto Social do Porto, era preciso ter uma carta de recomendação do padre da paróquia a atestar que as pessoas tinham bons princípios, eram informadas. E, portanto, eu fiz o curso em 76, 80, e há aqui uma particularidade que eu gostava de falar, que é o seguinte: eu às vezes digo isto e já me disseram para não dizer. Mas eu, durante os 4 anos que estive no Instituto do Porto, ainda nas instalações de São Lázaro, eu não tive nenhuma disciplina de serviço social. Nenhuma. Nem métodos e técnicas, nem teorias, nem... Aliás, se nós falássemos em serviço social de casa, grupo e comunidade, só não éramos espancados por acaso, não é? Porque estava proibido falar nesse serviço social tradicional. Nós falávamos era de coisas revolucionárias. Tínhamos a influência da conceptualização da América Latina, líamos muito Borges Lima, Narega, outros autores, Paulo Freire, e, portanto, nós tínhamos uma formação bastante forte, que era aquilo que me atraía, na área da sociologia, na área da economia política, na área das gestões de direitos, dos direitos humanos, na área da psicologia, tanto da psicologia do movimento,
mas também na psicologia social e na psicopatologia, porque também na altura, nos anos 70, estava um bocado na moda aqueles movimentos anti-psiquiatria, que eram muito contra o internamento nas grandes instituições, nas instituições totalitárias, e, portanto, tínhamos aqui um leque de formação que nos abriu portas. Enfim, eu já tinha algumas portas abertas, mas consolidou o meu conhecimento, pois muitas minhas colegas foi uma abertura para um mundo completamente novo. Foi isso que me deslumbrou no curso social e, de certa forma, acho que aquilo que hoje é mais complicado é que nós não temos tantos alunos com vontade de ser deslumbrados. Ou seja, nós temos hoje, e quando digo nós, digo provavelmente todas as universidades, não é uma específico do serviço social, noutros sítios, nós lidamos com alunos que estudam para ter uma formação, obviamente querem ser bons profissionais, querem ser bons técnicos, querem ter uma carreira, mas nem todos os alunos olham para a universidade e para o curso como algo capaz de deslumbrar e abrir o seu pensamento e criar mais pensamento crítico e, sobretudo, criar mais espírito solidário, mais espírito de intervenção. E, portanto, para mim, diria que o maior problema que nós temos hoje é desenvolver mais um espírito de cidadania, um espírito de solidariedade, um espírito de intervenção, que, enfim, também os tempos são diferentes. Eu sei que nós não voltamos à época revolucionária, mas parece-me que existe muito no nosso ensino superior um déficit de combatividade, um déficit de cidadania e, portanto, nós aqui, enfim, temos um slogan, nós somos uma escola para intervir, para fazer mudança social e temos, muitas vezes, usamos este slogan que, retirado de um grande pensador do século XIX, que diz não basta compreender o mundo, é preciso modificá-lo. E, portanto, penso que é isto um bocado que nos leva e é dentro disso que também o estudo da história para trás do social é importante conhecer a história, trabalhar a história, para agora, hoje, modificar aquilo que nós temos em termos de transmissão de conhecimentos e transmissão de valores. E, portanto, eu diria que não é difícil formar um assistente social, não é assim tão complicado como isso. Difícil mesmo é formar um cidadão de pleno direito e um cidadão consciente dos seus deveres com a restante humanidade. E um cidadão que seja suficientemente crítico para impedir este desvario da extrema-direita que corre a Europa e que qualquer dia nos vai tornar a pôr em regimes de censura, que já existem na internet, os cancelamentos, mas que, apesar de tudo, ainda não nos calam, apesar das tentativas aí de Lisboa de me calarem, ainda não funcionaram. Portanto, para mim foi um gosto estar aqui convosco, aceito este repto de construirmos um trabalho conjunto, não apenas na história social, mas também acho que devíamos retomar a dinâmica associativa das escolas social. Há vários cursos que têm estruturas de lobby, e eu lembro, por exemplo, uma das mais importantes é o Conselho de Escolas Médicas, ou seja, a medicina é uma das formas de ensino mais bem estruturadas do mundo, em todo o lado, com mais anos, mais bem estruturado, e quando se fala em medicina, estão presentes os diretores das faculdades, a Ordem dos Médicos, e está também presente o Conselho de Escolas Médicas. E o Conselho de Escolas Médicas tem um peso enorme, não apenas no ensino da medicina, mas na própria profissão e nas políticas universitárias. Portanto, eu acho que também ter um Conselho das Escolas de Serviço Social de alto nível seria também, para nós, um passo importante de marcar o 25 de Abril. Portanto, com isto, muito obrigado pela vossa atenção e tenho muito. Muito obrigado, professor José Alberto Reis. Não sei se daí do Porto mais alguém quer intervir. Não? Sinal que não. Ok. Eu não percebi? Estão a fazer sinal que não querem intervir. Ok. Não sei se gostaram muito da minha intervenção ou se é que demoravam muito tempo a contrariar. Não faço ideia. Professor, agradeço-lhe imenso a sua participação. Na sua pessoa, peço-lhe que transmita aí os nossos agradecimentos às colegas que estiveram envolvidas neste seminário, a professora Cidalina, a professora Adriana e a
Sandra Mendes, meu obrigado, e espero que amanhã passem um excelente dia de feriado. Estão todas aí. Olá, colegas. As três. Olá. Muito bom. Parece um fim para receber para ficar para a posteridade. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Foi um dia de manhã à noite cheio de emoções fortes e sabem que os estudos de memória dizem que efetivamente as últimas informações são aquelas que ficam mais registadas e portanto espero que a vossa intervenção, por ser a última, aqui já fechando as nossas mesas, seja recordada pelos todos estes participantes. Muito obrigada a todos. Eu ia ceder aqui, pedir a esta mesa para se desfazer, para o professor Duarte Vilar vir comigo encerrar então os trabalhos e só dar aqui uma última palavrinha antes de irmos todos celebrar o 25 de Abril de outra maneira.